Muito obrigado pela presença, professor Carlos. É uma satisfação recebê-lo aqui nesta casa, no âmbito do Biênio da Língua Portuguesa, que é uma ideia-força que orienta esta administração da academia neste ano e no próximo, quando caberá a esta equipe dirigi-la. O Biênio da Língua Portuguesa só foi possível graças à generosidade tanto do Consulado de Portugal em Minas Gerais, liderado pelo Dr. Rui Nuno de Almeida, quanto pelo CESPUC, o Centro de Estudos Luso-Afro-Brasileiros da PUC Minas, aqui representado pela professora Raquel Guimarães e pela professora Márcia Marques de Moraes, minhas mestras da PUC Minas. Enfim, é uma alegria realizar essa segunda sessão. A primeira sessão foi a palestra do embaixador Lauro Moreira sobre a lusofonia, seguida de uma leitura poética dos criadores da poesia da lusofonia, enfim, de vários países, né? Esta é a segunda edição do Biênio da Língua Portuguesa e haverá outras edições, né? Eu quero agradecer a presença do cônsul, agradecer a presença das professoras, sobretudo a presença do senhor, e dizer que essa casa vai continuar firme no seu propósito de fazer o que os seus fundadores quiseram lá no início que ela fizesse. Honrar a língua portuguesa, honrar a literatura, a cultura, a educação, a memória e a história. Seja sempre bem-vindo. Eu vou assisti-lo. Sim, com certeza. Sim, é melhor para ver. Ora, muito boa noite. Cumprimento o Sr. Presidente da Academia Mineira de Letras, o Dr. Rogério, o Sr. Cônsul, as minhas queridas amigas do CESPUC e todos os presentes. Gostei muito desta visita à casa e ao acervo. Ontem falei na PUC Minas, hoje falei no FMG e falei em acervos. Enfim, eu não trabalho especificamente nessa área, enfim, a minha área é uma área que se prende com o ensaísmo, mas por várias razões tenho trabalhado com bastantes acervos e fiquei encantado, enfim, com o trabalho que se está aqui a fazer. Vou falar de Miguel Torga. Tive a sorte de abrir literalmente as caixas que ainda estavam fechadas, que tinham material pertencente a Miguel Torga. Enfim, tenho trabalhado sobre outros acervos, de Clarice Lispector. Aliás, em seguida vou para o Rio de Janeiro e vou ficar um período no Instituto Moreira Salles, porque estou a preparar uma edição, enfim, uma reedição, uma revisão do livro póstumo de Clarice Lispector, e vou trabalhar em acervos também. Trabalhei e trabalho no acervo de Sofia de Melo Breiner Anderson, estou a preparar mais uma edição. E, de facto, é um âmbito que me que me toca particularmente. Dizia há pouco que tive esse privilégio de abrir as caixas, embora, no caso de Miguel Torga, não existam nesse acervo inéditos propriamente ditos. O Miguel Torga disse numa das entradas do seu diário, portanto ele tem um diário com 16 volumes, um importantíssimo diário, e ele a dado momento diz: hoje fiz um auto de fé, portanto eu queimei todos os manuscritos que aqui existiam, porque o que ele queria era que fosse conhecido e publicado só o que ele tinha escrito em vida. Portanto é uma posição respeitável. De qualquer forma, tinha muito material. Eu tratei desse material pelo seguinte, porque no ano de 2007, foi o ano do centenário, e a filha do escritor, a professora Clara Carabé Rocha, pediu-me para eu comissariar uma exposição sobre Miguel Torga, no âmbito do centenário, que percorreu várias cidades do país, esteve também fora, e que, aliás, neste momento se encontra na terra de Miguel Torga, São Martinho de Anta, num espaço que se chama Espaço Miguel Torga. Foi um espaço construído por um arquiteto conhecido, Souto Moura, e está a exposição não com os elementos documentais, mas com os painéis que resultaram justamente desse meu trabalho, que me deu um gosto muito, muito particular.
Enfim, tenho continuado a trabalhar em Miguel Torga. Quando recebi o convite da Academia Mineira de Letras, pensei em Miguel Torga pelas ligações que ele teve a Minas Gerais. Portanto, ele, na sua infância, juventude, enfim, ele veio muito novo para Minas Gerais, eu depois irei falar nisso, e trabalhou numa fazenda de um tio perto de Leopoldina, a fazenda de Santa Cruz, e estudou ainda em Leopoldina, na escola de Leopoldina. Mais à frente falarei também desse ponto. Dizia eu que tenho trabalhado no mês de agosto, enfim, em Portugal, como o Sr. Cônsul saberá, é o nosso mês de férias. Enfim, mas como a vida universitária é tão cheia de tarefas de toda a ordem, eu estive o mês de agosto literalmente encerrado a ultimar um trabalho, que foi agora para a editora, que é um trabalho que já vem de algum tempo, mas só agora eu consegui trabalhar, que é um volume com a edição das cartas dirigidas a Miguel Torga. Portanto, não vai ser um volume com cruzamento de cartas, são as cartas escritas a Miguel Torga, que estavam na posse da filha, justamente, e ela perguntou-me se eu gostaria de as editar. Portanto, é um longo trabalho onde encontramos cartas desde Fernando Pessoa, a primeira carta é de 1930, até ao ano em que ele morre, 1994, o ano da morte de Miguel Torga. Portanto, nesse sentido, ao apresentar hoje esta comunicação, Miguel Torga, um retrato, vou-me socorrer de testemunhos de outros sobre Miguel Torga e também, naturalmente, de testemunhos que encontramos em alguma dessa correspondência. Começo com esta imagem. É uma fotografia de um fotógrafo conhecido em Portugal, Eduardo Gageiro, que nos mostra Torga, enfim, numa posição pouco convencional, portanto está descalço, enfim, com meias, não é muito habitual. Este fotógrafo é realmente um fotógrafo muito interessante. Ontem falei de Sofia de Melo Breiner Anderson, e há uma das fotografias mais belas de Sofia, foi retirada na Casa da Graça, em Lisboa, na Travessa das Mónicas, também foi tirada por Eduardo Gageiro. Portanto, um retrato. E começo por ler um fragmento de uma entrada do seu diário, justamente do diário 16, que foi publicado em 1993, portanto, um ano antes da morte, e que diz o seguinte: Coimbra, 20 de maio de 1992. Visita fúnebre de 2 administradores do banco, meu senhorio do consultório. No fim da entrevista, em que levaram a melhor, apeteceu-me chorar de desespero. Naquele velho refúgio que vai ser demolido e remodelado, estão moradas a minha e outras vidas. Das 2 janelas que lhe davam luz, perspectivei durante meio século o mundo e as tragédias dele. Ali enxuguei muitas lágrimas, resisti a muitas tentações, remediei até onde pude erros da natureza. Ouvi as mais íntimas confidências, sonhei, acudi a muitas aflições, dei o melhor de mim. E ali vai ser argamassado e estocado convenientemente para sempre o esquecimento. Bom, o Miguel Torga tem uma escrita clássica, depurada, precisa, e esta é uma nota bastante tocante, enfim, e comovente, que se reporta ao momento em que ele se vê desapossado do seu consultório médico, que se situava em Coimbra. Quem conhece Coimbra, há a ponte que atravessa o Rio Mondego e temos o Largo da Portagem. Este Largo da Portagem é muito conhecido, era aqui que se situava o consultório médico de Miguel Torga, que era otorrinolaringologista. Esta foto é uma foto justamente tirada no seu consultório, uma foto curiosa, com uma acumulação de livros, por um lado, e de embalagens de medicamentos. Esta fotografia eu selecionei, entre muitas outras, nesse trabalho que fiz para a exposição no ano do centenário. Recordo-me que alguém me disse, mas como é que é possível, enfim, publicar? Enfim, houve uma desaprovação relativamente a esta foto. Enfim,
evidentemente que Miguel Torga se deixou fotografar. Encontrei a fotografia num jornal francês, numa revista francesa, que publicou e que é ilustrativa deste momento. É interessante encontrarmos aqui o amontoado de livros ao lado dos medicamentos, porque este espaço funcionou como consultório, mas também funcionou como um espaço de tertúlias, e onde Miguel Torga recebia jovens, por exemplo. Não tinha propriamente a função desta casa, porque era separado do lugar onde Miguel Torga vivia, mas tinha essa função realmente que era muito interessante. Portanto, aqui enfim, é um postal que é dirigido a Miguel Torga, por um francês, e que foi escrito em março de 1994. Eu traduzo, portanto, Louis Soler, e diz o seguinte: é um postal ilustrado, portanto, é o que está escrito no postal. Esta imagem catalã fez-me lembrar o início do seu poema O Infante. Antecipa: na bandeira das almas há uma alma que pesa mais no prato da balança. Portanto, é uma ilustração de uma imagem em que aparece São Miguel com a pesar as almas. Antes de sair de Portugal, adquiri o volume 16 do seu diário e queria dizer-lhe que contém páginas que estão entre as mais belas que já li de si. Eu sei que é um pouco indecente falar daquilo que o escritor arrancou do seu sofrimento físico e moral, como se tratasse dos lamentos mais graves de um violoncelo. No entanto, é difícil dizer todo o sofrimento, como você o faz, com essa dignidade pungente e essa simplicidade nua. Assim, mesmo que me doa quando penso no homem que a suporta, não posso deixar de lhe exprimir a minha respeitosa admiração de leitor, nem de lhe confessar que aguardo com confiança a publicação do 7º dia da sua criação do mundo, por mais terrível que possa ser o conteúdo. Tenho a certeza de que se trata de uma obra-prima. Mais torguiano do que nunca, Louis Soler. Bom, este último volume, o volume 16, é um volume realmente impressionante, porque é o Torga aproximando-se da morte, com a consciência da morte, e com reflexões sobre o fim e sobre a doença. Não é? Porque a doença oncológica que o vitimou, realmente são páginas impressionantes. Há aqui uma referência a um livro importante, que é A Criação do Mundo. A Criação do Mundo é um romance autobiográfico. Portanto, há uma personagem, portanto, que é um alter ego de Miguel Torga, e que conta toda a sua história. Louis Soler fala do 7º dia. É evidente que o 7º dia nunca iria ser escrito, porque é o fim, não é? Portanto, o criador não chegaria a esse final. E o próprio Torga programou o livro sem o 7º volume. Eu estou a começar pelo final da vida, digamos assim, e vou ler mais alguns fragmentos deste diário. Coimbra, 27 de junho de 1990. Quando se é novo, a esfinge que nos interpela à entrada das tebas do mundo é sempre uma mulher. Na velhice é ainda um vulto feminino, mas sinistro, vestido de negro e de foice na mão. 1991, 15 de abril. O mais trágico na velhice doente é vermos-nos morrer antecipadamente no cansaço e no enfado de quem nos rodeia. No ano seguinte, 1992, outra entrada, outra vez hospitalizado. Pode-se enganar a vida, a morte é que não. Há muito consciente disso, teimo, contudo, em trocar as voltas à minha, numa espécie de birra de menino desatinado. Sei que acabará por levar a melhor, mas vou ganhando tempo. Enfim, são estas reflexões sobre o fim, muito pungente, que encontramos aqui neste volume. Como disse, o diário tem 16 volumes, que nos apresenta um retrato absolutamente extraordinário, não exclusivamente da vida do seu autor, mas do tempo histórico, cultural, social, do tempo português e também do tempo europeu e, enfim, universal. Uma foto tirada por um fotógrafo francês, Georges Dussault, tirada num monumento megalítico perto de São Martinho de Anta, portanto, em Trás-os-Montes, que é a terra de Miguel Torga. Eugênio de Andrade, portanto, um poeta português bastante conhecido, foi próximo de Miguel Torga, era mais novo, enfim, bastante mais novo. Enfim, Miguel Torga nasceu em 1907, Eugênio de Andrade nasceu em 1923, portanto, já morreu.
e escreveu um livro em 1995, O Sal da Língua, incluiu aqui um poema que é uma homenagem a Miguel Torga. O referente não está ali explicitado, mas sabe-se. Enfim, eu conheci e convivi bastante com Miguel Torga, hoje falei nisso também na sessão sobre poesia no FMG, e lemos o seguinte: não sei por que diabos escolheste janeiro para morrer. A terra está tão fria. É muito tarde para as lentas narrativas do coração. O vento continua a tarefa das folhas. Cobre o chão de esquecimento. Eu sei, tu querias durar. Pelo menos durar tanto como o tronco da oliveira que teu avô tinha no quintal. Paciência, querido. Também Mozart morreu. Só a morte é imortal. 1995, 1907. Portanto, começo pelo fim para voltar agora outra vez ao princípio. E apresento aqui uma fotografia retirada do bilhete de identidade, do documento de identificação de Miguel Torga, que nasceu numa aldeia profunda de Trás-os-Montes, portanto, no nordeste de Portugal, São Martinho de Anta. Aliás, Anta é referência a esses monumentos megalíticos. E, como enfim, muitas crianças no Portugal desta época e enfim, durante mais tempo, enfim, num Portugal pobre, enfim, sem grandes possibilidades de aqueles que não tinham condições poderem estudar, Torga fez a instrução primária na escola da sua aldeia e o professor da escola, o professor primário, como também era comum, enfim, deu uma indicação à família que seria bom que este menino estudasse, fosse estudar. Enfim, havia para o estudo, em geral, era a ida para o seminário. Portanto, acontecia muito, não é? Enfim, muitas crianças iam estudar para o seminário, depois saíam, outras mantinham-se, mas era uma das poucas formas. A mãe de Miguel Torga achou enfim, que ele já tinha percebido que ele não teria essa vocação para ir para o seminário, e acontece que ele vai trabalhar como criado, como empregado, para o Porto, para uma casa de uma família burguesa. Mas com o seu feitio, que enfim, não se deixa domar, enfim, é bastante revoltado, ele foge, portanto, e volta para a aldeia. Coloca-se de novo a situação e ele acaba por ir para o seminário, mas também não concretiza-se aquela intuição da mãe, portanto, que ele não se daria no seminário. Embora a questão de Deus, enfim, não sei se a questão religiosa, Deus está presente na sua obra sob diversas formas. Embora o escritor, Torga, enfim, deixe claro o seu agnosticismo. Perante isto, há uma hipótese que é colocada, enfim, que será a solução, que é a vinda para o Brasil. Como acontecia também com muitos meninos, portanto, ele tinha, creio que 13 anos, e vem, como disse, vem trabalhar no campo, na fazenda desse tio, enfim, apanhar cobras e fazer um trabalho difícil, justamente para essa fazenda de Santa Cruz, portanto, no estado de Minas Gerais. Em 1924, o tio, portanto, que estava atento, deu-lhe a possibilidade de estudar e então vai para o ginásio de Leopoldina, e faz aí um ano. Torga, enfim, conta todos estes episódios nos 2 primeiros dias da criação do mundo, portanto, que estão reunidos num volume, tem enfim, algum conflito com a mulher do tio, portanto, com a tia, e o tio depois dá-lhe um presente. Em 1925, paga-lhe os estudos para ele ir para Coimbra estudar. E realmente encontramos logo aqui uma determinação extraordinária deste jovem que vai para Coimbra, faz vários anos, termina o liceu, em vários anos, e vai estudar medicina. Portanto, vai estudar medicina, e é justamente em Coimbra que ele tem no seu entorno, sim, o primeiro contato com as letras. Em Coimbra há uma figura importante na literatura portuguesa, que é o escritor José Régio, que
está ligado a uma revista, a revista Presença, e a um grupo, enfim, uma escola, enfim, da Presença, chamada Presença, que tem uma visão psicologista da literatura, enfim, que aparece nos anos 30, mas que teve um papel realmente importante. Aliás, a Presença, esta revista, é uma revista que vai divulgar muitos dos textos que estavam inéditos de Fernando Pessoa. Começa a divulgá-los ainda em vida de Fernando Pessoa e vai publicando. Este é um aspecto importante. E tem um outro ponto importante na revista, que é de abrir-se à Europa em várias tendências artísticas, do cinema, enfim, e outras artes. Mas vamos ver que Torga, depressa, vai entrar em conflito com o diretor da revista, com o José Régio, porque não se identificava totalmente com os seus ideais, e vai haver uma dissidência da revista. Portanto, isto é o seu início. O seu primeiro livro ainda é publicado há um livro que é publicado com a chancela da Presença, mas depois sai. Aqui vou ler algumas passagens de alguns diários, Diário 8 e Diário 15, cada qual procura-se onde se sente perdido. Eu perdi-me em Portugal e procuro-me nele. No Diário 8. Portugal, foi procurar entendê-lo que compreendi alguma coisa de mim. Bom, este é um ponto importante na obra de Torga, que é, e vou centrar-me um pouco nesta comunicação, nesta questão do Portugal. Tem alguém que refletiu profundamente por Portugal, que se identificou em absoluto com Portugal, que falou sobre Portugal e com as alegrias e as dores. Enfim, é um aspecto realmente importante de Torga, que, sendo um escritor do século XX, não deixa de ter na sua obra, enfim, uma dimensão de projeto que é quase um projeto de um escritor romântico, como um Herculano, um Garrett, ou como o José de Alencar. Enfim, penso muitas vezes no José de Alencar, que teve o seu projeto de dar a conhecer um país novo, não é? O país, o Brasil recente que estava a criar, neste caso Portugal não, era bastante velho e envelhecido, mas o Alencar tem os romances regionais, os romances indianistas, os históricos, enfim, os indianistas históricos, o romance urbano. Em Torga vamos ver um painel vastíssimo na sua obra que nos dá conta das muitas facetas que nos mostram este país. Porque muitas vezes fala-se em Miguel Torga e pensa-se de imediato só nos contos da montanha, nos novos contos da montanha, contos extraordinários sobre aquela montanha, não é? Que é a montanha da sua terra, de Trás-os-Montes. Mas há o Portugal, o que está no seu diário, um Portugal histórico. Temos contos urbanos, rua, temos peças de teatro com o título Terra Firme, Mar, que dão conta desta dualidade, desta dicotomia de um povo da terra, mas também do mar, e com todas as questões em torno da imigração e da partida dos marinheiros. Temos, por exemplo, uma novela, O Senhor Ventura, que dá conta da ida de um português que emigra para o Oriente, para a China, enfim, todas as mil aventuras. Portanto, há realmente um painel muito completo dessa terra que ele tanto procurou. No volume, há um poema, portanto, são 2 versos só deste poema, que se chama mesmo Portugal, no Diário 10º. Vivo no teu rosto, o rosto que me deste, e torno mais real o rosto que te dou. Isto é um pormenor, é um desenho, um mapa que foi feito pelo próprio Miguel Torga para a sua tradutora francesa. É uma tradutora muito importante, Claire Queyron, que eu ainda conheci em casa de Miguel Torga, justamente, e ela, num dado momento, vai a Coimbra e Torga dá-lhe a chave da casa de São Martinho de Anta. Porque Torga ia nas ocasiões, na Páscoa, no Natal, ia sempre à sua terra natal, e o diário dá conta disso. E realmente é uma prova de confiança. Então ele faz um mapa da região com alguns dos pontos mais importantes. Por exemplo, Mursa, a porca de Mursa, Gerês,
Porto, ver a igreja, Braga, Sé, Lamego, portanto é um roteiro muito interessante que a tradutora francesa depois publicou numa das edições em França da obra de Torga. Isto, enfim, encontrei esta fotografia, talvez fizesse mais sentido apresentá-la em Portugal, porque é uma fotografia e os portugueses não identificam logo esta figura, não sei se o senhor Cônsul reconhecerá, porque a pessoa, enfim, era muito jovem aqui, é um professor, um sociólogo, António Barreto, que é uma figura importante, e que realmente não identificamos aqui de imediato, mas trouxe por causa de uma carta, uma das muitas cartas que está neste epistolário, em que António Barreto escreve a Miguel Torga em 1979. E diz o seguinte: meu querido mestre e amigo, a sós, entre nós, sem ninguém a ver, quase sem falar, também eu lhe quero prestar a minha homenagem. Isto porquê? Porque em 1978, em dezembro, a carta é de janeiro de 79, houve uma homenagem nos 50 anos da vida literária que foi realizada na Fundação Gulbenkian, onde esteve a Sofia de Mello Brainer, Andressen, justamente, Eduardo Lourenço, enfim, tinha havido uma ruptura, mas enfim, apareceu também. O David Mourão Ferreira, houve várias figuras que fizeram esta homenagem. Que trago dentro de mim desde que aprendi a lê-lo e a ouvi-lo. E desde que, nas andanças da vida política, cada vez que me encontro perante uma grande prova, penso no que me diria ou lembro no que me disse. Lembra-se do que me disse em 1975, em São Martinho? Porque o António Barreto teve uma atividade política nesta altura. Faz tudo sempre a sério, mas nunca te leves a sério. Não sei se o tenho conseguido, mas pelo menos tento. Ausente por razões que não são para aqui chamadas, na homenagem pública de Lisboa, imagino que lhe podem custar certas homenagens, reservei-me este espaço íntimo para lhe dizer que me ajuda a perceber Portugal e a compreender porque gosto dele. Que me ajuda a manter-me inquieto e quase impiedoso comigo e com os outros. Que me ajuda a nunca ficar satisfeito. Há coisas que não se agradecem. Eu também não o farei. Um abraço muito amigo do António Barreto. António Barreto, que tem escrito muito sobre Portugal, tem refletido muito Portugal, e ele próprio manifesta muitas vezes essa dívida para Torga, que lhe deu a conhecer um Portugal, em concreto o Douro, a região do Douro. António Barreto tem, enfim, origens no Douro. Justamente no período do centenário, enfim, também me contataram para eu fazer um roteiro para um filme. Enfim, eu disse, eu posso dar toda a ajuda, e selecionei os textos. E selecionei, indiquei também a algumas pessoas para colaborarem nesse documentário, que era sobre o Portugal de Torga, justamente, e o António Barreto tem um depoimento muito impressivo e muito realista, em que mostra como Torga descreve o Douro, um Douro que já não existe hoje. O próprio Torga dizia que o Douro agora foi amansado, porque o Douro tinha cachões, era um Douro muito mais selvagem, e realmente Torga percebeu como poucos o Douro, não é? Por isso, mais uma vez, o Torga não é só o Torga da Montanha, também é o Torga do Douro, mas é de muitas outras regiões. Torga tem um romance que se chama Vindima. É um romance que dá conta da dureza das condições nesta zona do Douro, justamente nas vindimas dos trabalhadores, de uma coisa absolutamente impiedosa. Um romance, hoje falei, a certa altura falei de Sofia, enfim, a Sofia está sempre presente. Neste romance há uma personagem feminina, que é a Catarina, que é justamente o retrato da Sofia de Mello Brainer Andressen. A propósito de Sofia, de António Barreto e do Douro, aqui está uma foto tirada num espaço que é muito querido a Miguel Torga, que é no Douro, que é São Leonardo da Galafura, que tem um panorama absolutamente fantástico. Portanto, aqui está a Sofia de Mello Brainer Andressen, aqui o marido, o Francisco Sousa Tavares, aqui a filha de Torga, Alexandre O'Neill, Eugênio de Andrade, aqui a mulher de Torga, André Crabbe Rocha, que era belga, Vasco Graça Moura, Helena Vaz da Silva, Pedro Tame. São figuras que estavam havia encontros em Mateus, no solar de Mateus, que é perto de Vila Real, e Miguel Torga, aliás, tinha recebido nessa altura o prémio, creio que até foi em Exé, ou que foi também o Drummond, também recebeu esse prémio, portanto, o prémio do Morgado de Mateus.
E, portanto, Sofia, palavras de Sofia naquela homenagem na Fundação Gulbenkian em 1978. Torga é um poeta em quem um país se diz. Um poeta da pura fidelidade a um povo e a uma terra. Um poeta da identificação com as gentes, os lugares e as coisas do país natal. Um poeta que, através de uma apaixonada consciência do país natal, nos ensina a procurar a verdade universal da nossa habitação humana do terrestre. Então, há uma grande ligação de Sofia a Torga, também já disse isto ao falar de Sofia, porque Sofia é apresentada à Torga por um amigo comum, Fernando Val Teixeira, que está ligado à família das Caves Raposeira, quando Torga vai, em 1944, ao Porto, ao Clube dos Fenianos, fazer uma conferência sobre o Porto, sobre a cidade do Porto. Conferência que depois vai integrar num livro chamado Portugal, que apresenta um panorama de várias regiões de Portugal. E o amigo apresenta Sofia Torga, enfim, é um episódio que eu hoje já contei, já estou a sorrir, porque o amigo diz-lhe que Sofia também escreve poemas. E o Torga diz, é tão bonita que não precisava de escrever. É claro que ela ficou furiosa com esta observação, e então manda alguns poemas para o Torga, e o Torga depois percebe que realmente não é só uma menina bonita que está ali, e vai ajudá-la, inclusive, na publicação do primeiro livro, que vai ser publicado nesse ano, em 1944, e que vai ser impresso na gráfica de Coimbra, onde Torga imprime os seus livros. Que é uma coisa realmente espantosa. Né? Foi um autor que fez, enfim, quando depois de ter saído da presença, teve aquela tenacidade e foi um autor conhecidíssimo e sempre edições de autor. Algo muito raro, não é, no panorama literário. Esta é uma fotografia muito estranha, muito singular. Hoje fiz um panorama muito amplo da poesia portuguesa moderna e contemporânea. Este é um poeta provocador, o poeta Alberto Pimenta, um poeta experimental, que num dado momento fez uma performance, enfim, no Jardim Zoológico, que chamou o Homo Sapiens, e enjaulou-se no Jardim Zoológico. Mas eu trouxe a fotografia para ler um depoimento que ele também esteve em Mateus, e então no Jornal Expresso, na altura, vinha este depoimento. Pela poesia dele, sente-se o respeito que não tem nada de social, um respeito que não tem nada de social, é o respeito que se sente diante de um rio ou de uma montanha. Foi uma revelação ouvir o Torga, sentir o Torga. Ao contrário de todos os que aqui estamos, que vamos buscar a poesia a fatores de desarmonia ou mesmo de neurose, ele vai buscá-la à razão mais simples de existir. Esta questão telúrica da terra e de uma vivência muito profunda. Aqui Pedro Tamen, que também foi administrador da Fundação Gulbenkian, é um poeta importante e que também escreveu este depoimento, disse este depoimento na altura também. Torga foi um homem que se colocou voluntariamente fora do circuito das pequenas capelas literárias e elas vingaram-se, fazendo por deixá-lo cair no esquecimento. E, insensivelmente, todos nos íamos deixando ir nisso. Foi bom conhecê-lo pessoalmente e, sobretudo, apanhá-lo num momento sem defesas, descontraído. Torga é um poeta de outra geração, mas nunca será uma velharia. É uma figura paradigmática do português neste século. Para mim, ele é um monte que olha à volta e domina o panorama. Portanto, é justamente esta visão da montanha. Aqui estão o Pedro Tamen, o Alberto Pimenta, Alexandre O'Neill, Vasco Graça Moura, o Torga e o Eugênio de Andrade, justamente naquela mesma ocasião. Há uns aspectos da vida de Torga, portanto, do retrato, o médico, enfim, aspectos diversos que compõem um retrato que não é aquele retrato de Torga, sério, duro, impenetrável, que muitas vezes o próprio também deixou passar, não é? No diário, no volume 10, Arganil, 16 de junho de 1964. Medicina, literatura e política por ordem descendente. A obrigação, a devoção, a maceração. Política, porque foi um oposicionista ao regime de Salazar, um oposicionista não alinhado, porque a oposição fazia-se e fez durante muito tempo no Partido Comunista, portanto era o partido da oposição, e ele manteve-se sempre distante. Coimbra, 1 de março de 1933, portanto este é anterior, no diário, o primeiro volume. Estourei-me hoje de um carro elétrico abaixo por causa de um filme de Charlot. Ia morrendo, ou pelo menos ficando sem um braço. Mas o filme mereceu o fato inutilizado e merecia também o braço a menos. Então, São Martinho de Anta, portanto, a terra dele, 25 de dezembro de 1938, ele ia passar os natais à terra. Os dias foram as camélias e as trepadeiras que plantei com o meu pai.
Poucas vezes nestes 30 anos me senti tão uno, tão certo, como junto daqueles 70 a plantar flores. Porque meu pai, assim magro e assim debruçado sobre a terra, enche de paz e de confiança a inquietação mais desvairada. E é interessante, já agora vou juntar estas duas imagens, porque quando eu fui, eu não sou estou em Braga, na Universidade do Minho, também já expliquei porque é que fui para lá, porque, enfim, tenho o professor, que foi o meu orientador, o professor Vítor Aguiar e Silva, que é o autor de uma importante teoria da literatura, muito conhecida. Ele foi o meu orientador em Coimbra e, enfim, eu segui um pouco os passos. Aliás, eu depois do curso, eu queria ir para o estrangeiro, queria sair, e ele disse, não, é melhor acabar o mestrado. No meio disso, fui para o Algarve, como quem ia para o estrangeiro. De facto, o Algarve era uma espécie de estrangeiro, mas depois, por várias razões, não me dei muito bem, quis sair, e concorri. Houve duas vagas, uma em Lisboa e outra na Universidade do Minho. A Universidade do Minho foi justamente o meu orientador que me tinha falado, e eu fiquei nos dois lugares, mas optei por ir para a Universidade do Minho, para Braga. E quando lá cheguei, quis conhecer a terra do Torga. Eu nunca tinha ido a São Martinho de Anta, portanto, esta aldeia, porque eu tenho origens na Beira Alta, enfim, e tenho a referência da Serra da Estrela, uma grande montanha, né? E quis ir conhecer. Aliás, quando cheguei lá vi que aquela montanha, enfim, não era tão montanha como eu imaginava na minha cabeça. Enfim, há muitas montanhas, por exemplo, o Gerês era um lugar onde o Torga ia muito, e há, de certa forma, também é a sua montanha. Mas isto para dizer que foi numa ocasião, na Páscoa. Depois, eu tenho família em Coimbra, então depois fui a Coimbra, depois disso, e deu-se a coincidência de ter encontrado Miguel Torga com a mulher, num filme, no cinema. A sua paixão pelo cinema. E disse-lhe que tinha ido à terra. E a preocupação dele foi logo saber como é que estavam as flores do jardim, não é? Tem-se muitas vezes esta imagem de um homem duro, e ele realmente tinha um jardim que cultivava com muito gosto e escolhia as flores que lá estavam, portanto era realmente foi um aspecto muito interessante. Falei dos 2 primeiros dias da criação do mundo, onde fala da sua vida, enfim, um romance autobiográfico. Os 2 primeiros dias estão num só volume, onde fala da sua infância e também da passagem pelo Brasil. O terceiro dia, o quarto dia. Este quarto dia é publicado em 1939 e relata uma viagem que Miguel Torga faz pela Europa. Portanto, ele passa por Espanha, a Espanha franquista, vai até a Itália, enfim, no período da guerra, e o relato dessa viagem é muito crítico. Bom, isto vai fazer com que Miguel Torga, depois de ter escrito este livro, o livro é apreendido. Diz-se que terá sido um irmão de Franco, que era embaixador em Lisboa, que, enfim, fez com que houvesse esta apreensão do livro. E Torga, que na altura estava como médico em Leiria, numa cidade perto de Coimbra, fosse preso. Ele vai ser preso justamente por ter escrito este livro. Esta é a ficha de Adolfo Rocha, o Miguel Torga, a ficha na polícia política. Portanto, eu falei sempre de Miguel Torga, mas Miguel Torga é o pseudónimo, não é? O nome do médico é o médico Adolfo Rocha. Não é? A placa que está no Largo da Portagem, em Coimbra, é Adolfo Rocha, otorrinolaringologista. Não é? Miguel, uma homenagem a Miguel de Cervantes e Miguel do Unamuno, e Torga é o nome de uma urze, de uma planta da terra dele, uma planta muito resistente, que dá uma flor rocheada e que, mesmo nas pedras, se aguenta. Uma carta, um postal de Vitorino Nemésio, um importante escritor português, que conviveu muito com Torga, num grupo em Coimbra, ao Rocha, este coche de El Rei, que só não vai levar a Leiria porque o Zé Maria já aí vem. O Zé Maria foi um amigo de Leiria que o foi buscar. No dia da sua saída do Aljube, da prisão do Aljube, onde esteve por crimes literários, do Velho Nemésio, Lisboa, 2 de fevereiro de 1940. Aliás, na prisão ele escreve alguns poemas, o Ariadne, é um poema muito bonito, que é o barco que ele vê através das grades,
ali no Aljube, que é ao pé da Sé de Lisboa. E este portanto, é o postal, que é o coche, creio que é de Dom Filipe II. É coche de Dom Filipe II, justamente. Cá está, o Rocha, este coche de El Rei. Este é o grupo de Coimbra, porque Miguel Torga, depois da dissidência da presença, enfim, dá-se com vai. Este é Afonso Duarte, é o mais velho do grupo, um poeta. António de Sousa, um poeta também de Coimbra, portanto, o Torga. Paulo Quintela foi um professor da Faculdade de Letras de Lisboa, professor de germânicas, um grande tradutor do alemão, e aqui o Vitorino Nemésio. Miguel Torga, com a mulher, portanto, que portanto, é belga, a professora André Fabé, foi uma pessoa enfim, com quem teve uma grande relação de amizade. Ela conheceu Miguel Torga em Coimbra porque em Bruxelas tinha sido aluna de Vitorino Nemésio. Vitorino Nemésio foi professor, foi leitor em Bruxelas e foi justamente aí que conheceu. E então, há um momento em que ela vai a Coimbra num curso de férias, um curso para aprender português, e conhece Torga em casa de Vitorino Nemésio. Vitorino Nemésio na Revista de Portugal. Vitorino Nemésio cria uma revista, a Revista de Portugal. No tempo dessa de Queiroz houve também uma Revista de Portugal. Esta é outra, uma revista com várias ligações à Europa e uma grande abertura. Ele faz uma recensão a um livro de Torga e então diz: aquele médico do desengonçado, de trincheira desbotada, botas grossas, um ar intermédio a lobo e a anjo em férias, que de chapéu carregado nas sobrancelhas carregadas passa na Baixa de Coimbra e vai ver provas a uma tipografia ou um doente a uma viela com a gravidade de quem pratica cada vez e sempre o maior ato da sua vida, é, no fundo, um dos homens mais simples e sinceros que se podem arranjar em 1938, com todos os atritos próprios de um nome a defender, como se fosse a ferida aberta. Homem de guerra, mas de paz em la guerra, como seu mestre Unamuno. Apesar aqui um retrato desta tenacidade do Torga. Foto do Nemésio. E aqui, uma outra carta de Vitorino Nemésio, escrita de Lisboa, porque Vitorino Nemésio dá aulas na Faculdade de Letras de Lisboa, e porque em 41 há um livro de Miguel Torga, Montanha, que vai ser apreendido. Os Contos da Montanha. Enfim. Depois vai ser editado no Brasil, na Pongete, em 55 mais tarde, com o nome de Contos da Montanha. Mas a primeira edição chamava-se Montanha. E disse: meu caro Rocha, acabo de saber por António de Sousa que a Montanha foi apreendida. Acho a coisa tão estranha e arbitrária que não encontro palavras. De resto, para que palavras, se é nelas que está o crime? Por um lado, não havendo no seu belo livro nada contra a ordem legal, mas o que se chama de nada, proibi-lo é como consagrar ou distinguir uma atividade de escritor verdadeiramente séria e ditada por uma das vontades mais puras e sofridas de criar que eu cá conheço. Teimo em achar as razões desse ato policial e não há meio. Mas então os livros do Essa, os do Fialho, os romances do Ferreira de Castro e os romances traduzidos por todos esses editores, Guimarães, Teixeiras, etc., não estão cheios de passagens diretas e da violência natural da vida que você procura dar como todo o artista que se preza? Não. Realmente, custa-me a crer que pessoas responsáveis e honestas pudessem apreender a Montanha. Não haverá aí qualquer denúncia vingativa e não controlada? Seja como for, a injustiça fica de pé e agora curvo-me. Você realmente nasceu com pouca sorte, ou então com muita. Estou cada vez mais desconfiado de que a verdadeira sorte de um escritor é sofrer. Exprimir isto que faz o fundo do homem e esta beleza da vida é, na verdade, abrir as veias. Este final é muito, muito bonito. Das cartas que são dirigidas a Torga, as cartas do Nemésio, para mim, são das mais extraordinárias. Enfim, esta é muito pontual, muito circunstancial, mas há cartas com muitas reflexões metafísicas sobre a divindade, sobre Deus, que realmente são cartas extraordinárias. Cá está a primeira edição que foi apreendida. Aquela questão, em 41, reparem, nestes anos 40, Torga tem uma produção absolutamente extraordinária. Tem uma força e escreve o Terra Firme e Mar, o teatro, Rua, em 1942, o Senhor Ventura, em 43, Novos Contos da Montanha, em 44, está seguidamente a publicar livros. Vindima, 45, Portugal, 1950. Portanto, é um livro que eu gosto particularmente deste livro, que dá uma visão
de Portugal, com o seu cunho extraordinariamente bem escrito. Fernando Val Teixeira, aquele amigo que apresentou Sofia a Miguel Torga, escreve em 1950 o seguinte: "Do coração lhe agradecemos o seu Portugal, que é indiscutivelmente uma das mais belas coisas que a sua pena deu até hoje. No domingo fomos até a casa do João Meneres", portanto era um amigo que morava lá perto de Vila Real, e quase sem dar conta foi devorado totalmente. Formalmente é uma novidade, já tudo era seu, mas surge em Portugal qualquer coisa de novo, talvez uma plasticidade ainda mais vasta, talvez mais serena, uma serenidade baquiana. Considero essa sua conquista como definitiva." Enfim, trouxe esta carta porque foi este amigo, Fernando Val Teixeira, que fez muitas viagens de carro com Torga e que, de certa forma, contribuiu para que este livro também fosse escrito, ao fazer, dar a conhecer vários lugares. Portanto, cá está o Torga com o Fernando Val Teixeira. Agora, um brasileiro. Estas cartas são muito interessantes. Miguelão querido. Até Ribeiro Couto. Ribeiro Couto tem cartas extraordinárias. Teu Portugal é uma delícia de livro. Vejo-te aqui de corpo inteiro. Puseste nestas páginas o que há de mais Torga em ti. O lirismo, a rebeldia e o pudor. Numa palavra, o amor. Escrevo-te estas poucas linhas, só para que saibas que recebi já o livro. E que história é essa de dizeres, ao falar do Algarve, que és a tristeza em pessoa? Ó Aldrabão, vai ver se eu estou ali na esquina, pois haverá maior alegria que a do gênio criador. Bom, as cartas do Ribeiro Couto são incríveis porque ele tem um à vontade e uma forma de tratar Torga que mais ninguém tem. Miguelão, Miguelinho, parece um pouco Guimarães Rosa, e diz coisas muito, muito engraçadas. Né? O Instituto Moreira Salles tem uma página, uma secção sobre à volta de cartas, e eu creio que foi o ano passado. Pediram-me um texto e eu escrevi um texto, O Coração Brasileiro, de Miguel Torga, onde dou um destaque particular a Ribeiro Couto. Cá está Belgrado, ele estava em Belgrado como diplomata, como embaixador. Isto é uma fotografia de Ribeiro Couto. É, sim. Afonso Reis, é. Não tem a ver com o Torga, mas achei interessante esta foto. Por exemplo, fragmentos do que diz Ribeiro Couto nas cartas a Torga. Ai, meu pernudo, senhor médico doutor Adolfo Rocha, como sabes encontrar bem as imagens na tua própria anatomia. Alegria de ver-te, sempre grande e cada vez maior, quer Miguel, quer Adolfo, poeta, rinocunimbricoca, monicologista. À minha volta, volto a escrever-te, torno a escrever-te. Grande Miguel, pelo carinho com que me dedicaste a carta final, vai aqui um beijo no teu áspero focinho de almocreve transmontano. Portanto, ninguém ousava dizer isto ao Torga, que era tão sério. Este é o agradecimento porque em 1954 Torga vem ao Brasil, vem a São Paulo, a um congresso em São Paulo, de escritores, portanto, congresso, e depois disso escreve um livro que se chama Traço de União, sobre Portugal e Brasil. Aliás, a carta não a transcrevi toda ali, mas há aqui um fragmento. Belgrado, 21 de março de 1955. Quase me fazes perder o comboio. Tenho de fazer um esforço para interromper a leitura do Traço de União que acabo de receber nesta manhã, no instante mesmo em que 3 maletas abrem bocas ansiosas à espera de objetos para arrumar. Com efeito, ainda cheio de pontadas nas costas por causa de uma pneumonia que em fevereiro judiou do meu corpo, vou passar uns dias noutros ares, dentro de horas estarei na Bulgária, uns dias mais tarde na Turquia e em seguida torno cá, depois de ver a Grécia. Vês uma larga viagem balcânica, a primeira que faço depois de quase 8 anos de posto. Não quero ir-me daqui com o remorso com que vim de Portugal, ter vivido no país sem vasculhar as imediações. Em Portugal, de resto, nem sequer fui atrás dos montes. Vida infernal passei aí, preso àquela chancelaria na rua António Maria Cardoso, onde era a sede da embaixada, com serviços infindáveis que me davam água pela barba. Do teu livro, que te dizer? Já li o prefácio e li a carta que me diriges, porque no livro, Traço de União,
Torga escreve uma carta a Ribeiro Couto. É uma homenagem que o próprio Torga faz a Ribeiro Couto. Como te agradecer o que tão lucidamente e tão apaixonadamente escreves do Brasil? Este prefácio é a coisa mais substancial que se escreveu sobre o Brasil contemporâneo. Não há nada que se compare em língua alguma, pelo menos nas línguas que conheço e que trato. Sabes tu a que alturas ergues com esta análise do espírito e dos músculos do dileto filho de Portugal? Não posso continuar. As maletas me esperam. O comboio também. E se o Mediterrâneo te pareceu água choca, imagina o que será o Bósforo, um bidé azul, com alguns pelos de desencantadas a flutuar. Ainda assim, ou por isso mesmo, ali me vou banhar, se porventura este fim de março por lá estiver mais tíbio do que o Danúbio ainda nevado. A minha volta torna a escrever-te. Grande Miguel, então esta passagem. Pelo carinho com que me dedicaste a carta final, portanto, do livro, vai aqui um beijo no teu áspero focinho de almocreve transmontano. Miguel Torga, na Serra Amarela, portanto, é uma serra do norte de Portugal. É uma fotografia interessante. Portanto, aqui está a mulher, portanto, a André Crabeiro Rocha, e aqui um importante antropólogo, Jorge Dias, que escreveu bastante sobre Portugal. Portanto, a mulher de Jorge Dias, Margot Dias. Gerês, portanto, Serra Amarela e depois o Gerês, portanto, na mesma região. Sou, na verdade, um geófago insaciável, necessitado diariamente de alguns quilómetros de nutrição. Devoro planícies como se engolisse bolachas de água e sal. E atiro-me às serranias como à broa da infância. É fisiológico isto. Comer terra é uma prática velha do homem. Antes que ela o mastigue, vai-a mastigando ele. O mal, no meu caso particular, é que exagero. Empanturro-me de horizontes e de montanhas. E quase que me sinto depois uma província suplementar de Portugal. Uma província ainda mais pobre do que as outras, que apenas produz uns magros e tristes versos. Este desejo de eterno. Agora, enfim, alguns destaques, alguma correspondência. Portanto, de novo, Sofia Melo Brunner Anderson. Podemos ver que era mesmo bonita, né? Aqui a letra de Sofia. Escreveu sobre Torga, sobre os poemas ibéricos. E uma carta, justamente, de 1944, no ano em que eu conheço. Não sei dizer como gosto destes seus 2 livros da montanha. Há um Portugal que antes de si estava por exprimir. Compreendo tão bem quando no diário diz: nas minhas veias corre a pedir a expressão um rio de miséria e doçura. Já agora não resisto a citar uma linha da criação do mundo que eu adoro. Aldeias brancas acenando como o lenço de uma namorada. Isto é tão português e é tão seu, é límpido, natural e lírico. Sofia, no último livro que publicou, O Búzio de Cós e Outros Poemas, em 1997, tem uma homenagem a Miguel Torga, que está encriptada, enfim, mas sabe-se que é ele. Já referi a este poema. Há uma homenagem a uma criada, Laura, que foi quem lhe ensinou de cor um poema tradicional na Alcatrineta, portanto, foi muito importante. Há aqui uma Laura que poderia pensar que era a Laura de Petrarca, mas é esta Laura. E há um homem que tira o chapéu, que é a Torga. Portanto, e é uma imagem que ela tem quando o Torga o ia visitar, quando se usava o chapéu e que tirava o chapéu quando entrava em casa. Portanto, no meu país, as pequenas cidades intensas, onde o tempo não é dissolvido, mas dura, e cada instante ressoa nas paredes da esquina, e o rosto loiro de Laura aflora na janela desencontrada, e o apaixonado detesta obstinada, como a de um touro, em vão à procura onde ela nunca está. É aqui, ao passarmos, a nossa garganta se aperta, enquanto um homem alto e magro, baixando a direita o chapéu largo e escuro, de cima a baixo se descobre, ao transpor o limiar sagrado da casa. Portanto, uma imagem do Torga, que seria mais ou menos dessa altura. Há muitas dedicatórias nos livros de Sofia, porque enfim, o Torga zangava, às vezes havia muitas zangas com as pessoas, enfim, mas no caso de Sofia podemos ver pela correspondência que mantém uma amizade até ao fim. Em 1977, para o Miguel Torga, é ela dirigida a Miguel Torga, para o Miguel Torga, com tão longo entusiasmo e tão longa amizade. Longo entusiasmo e longa amizade. Agora aqui um outro retrato, uma outra amizade, Eugênio de Andrade. Eugênio de Andrade
escreveu em colaboração com... traduziu Garcia Lorca, uns poemas, numa antologia que tem a seleção e a tradução, portanto, dele, um estudo de André Craver Rocha, da Mulher de Torga, e um poema de Miguel Torga. Portanto, quando ele passou por Coimbra, portanto, e era muito jovem, portanto, cá estão os três. E aqui, portanto, alguns poemas de homenagem de Eugênio de Andrade, já lemos um no início. Madrigal Melancólico, está num livro de 1974, que é A Escrita da Terra, que é um poema sobre terras, sobre lugares, sobre cidades. É um poema sobre Coimbra. Raramente lá vou, mas sempre que passo na cidade, junto ao rio, é o jardim que procuro primeiro, onde o amigo colheu há tantos anos para me dar a flor da canforeira. Coimbra é ainda essa flor e na memória que bem que cheira. Portanto, uma homenagem e que nos mostra realmente este retrato de um Torga sensível, enfim, que não é sempre... Eu estou sempre a insistir nisto porque muitas vezes a imagem que se tem é outra, não é? Diário 6, portanto, aqui a letra de Eugênio de Andrade, e uma carta de Eugênio de Andrade. Meu querido Miguel Torga, aqui me tem, com a alegria e a amizade de sempre, a agradecer-lhe o seu belo Diário 6, que, aliás, já tinha lido. É sempre com alvoroço que corro a comprar o diário, mal ele surge nas livrarias. Os diários são, por natureza, apaixonantes, e eu habituei-me de tal modo aos seus, que quando abro um novo volume, só dou por mim a virar a última página. Mais uma vez isto aconteceu. Aqui estão mais alguns dos teus grandes poemas. Uma poesia com uma limpidez de cristal, de imagem direta e espontânea, o desenho linear, as palavras densas, sem qualquer duplicidade. Água aqui é mesmo água, e um barco é um barco. E isto é bom, depois do cansaço de uma poesia barroca, de matriz espanhola e francesa, que é quase toda a poesia contemporânea. Ao ler o seu livro, pensei muito em António Machado. Também Machado conseguiu firmemente suportar as ondas de toda uma imagética desenraizada e, passados tantos anos de sedução pelos pajaritos de plumas de tinteiro, sabemos agora que ele é o maior. Ora, você continua a crescer contra os ventos mais contrários. E isso é belo, belo, belo. Não destaco poemas. Gosto de todos onde o encontro de corpo inteiro. Nas prosas, sinto-o angustiado. A vida sai-lhe dorida das mãos. A palavra morte ronda algumas páginas, agora com um sabor ácido. Mas logo a seguir você inunda tudo de juventude. E triunfa, tenho a certeza, de seu coração, de todo o coração seu, Eugênio. Realmente teve esta grande admiração por Miguel Torga. Enfim, esta é de, creio que é 53. É 53. É uma fotografia identificada há pouco. E aqui um texto que estava, não foi publicado, mas que estava anexo a uma das cartas e foi previsto para uma publicação de uma revista Encontro. Está escrito nos Evangelhos: o que é da terra e fala da terra. Whitman, Lawrence, Gide e Alexandre são desta terra pagã de que fala São João. Torga também o é, ferozmente, melhor, sombriamente, de uma terra que dá, angustiada, uns magros frutos, cujo sabor o poeta conhece e ama, apesar do travo. É dessa terra humilde e orgulhosa que Miguel Torga arranca essa gente de coração primitivo, mais infeliz do que sinistra, ou de um mar que ainda é o prolongamento da mesma desolação. E tudo isto num estilo ora violento, ora enternecido, sempre límpido e rigoroso, que é das coisas mais dignas que temos por cá. Justamente esta dualidade da dureza e ao mesmo tempo da pureza, da doçura. Agora passo a uma outra figura que foi importante de Miguel Torga, que é Eduardo Lourenço, que é um grande ensaísta português. Ao falar de espólios, enfim, por várias razões, como digo, tenho trabalhado em vários espólios. No caso de Eduardo Lourenço, portanto, fui convidado para trabalhar na edição das obras completas de Eduardo Lourenço, que estão a ser editadas na Fundação Carlos de Gulbenkian. E, enfim, a relação de Eduardo Lourenço é uma relação próxima de Torga. Portanto, ele era assistente de filosofia na Universidade de Coimbra e é nessa altura que conhece Miguel Torga. Portanto, conhece um dia em que vai um escritor belga à Faculdade de Letras e são apresentados, e então descem até abaixo e gera-se aí uma amizade. Torga, Eduardo Lourenço depois vai se desentender, em 65, com Torga, porque escreve
em 65, um texto no Comércio do Porto sobre o diário, o último diário do Torga, e é crítico, porque a concepção do diário de Eduardo Lourenço não era aquela, e o Torga, enfim, corta relações. Mais tarde, em 78, naquela homenagem, eles retornam. Mas deste encontro há uma amizade e um diálogo muito estimulante, intelectual, de tal forma que Eduardo Lourenço escreve um opúsculo, um livrinho sobre Miguel Torga, O Desespero Humanista em Miguel Torga e o das Novas Gerações, que vai ser depois, em 1974, integrado num livro, que era isso que eu ia dizer, muito importante, que é Tempo e Poesia, que é um livro que tem 200 páginas, hoje também falei nisso. Eu reuni nessas edições da Gulbenkian, das obras completas, o Tempo e Poesia, que é uma edição nova que tem 800 páginas, onde juntei todos os textos dispersos de Eduardo Lourenço sobre a poesia, e tornou-se um livro fundamental, e também muitos textos inéditos que estavam no espólio. Bordeaux, 7 de março de 1950, porque depois Eduardo Lourenço vai para a França, onde ficará muitos anos. A propósito de Portugal, daquele livro de Portugal, cada uma das tiras da pequena manta de retalhos é evocada com tons que colam, ternos uns, ferozes outros, eu creio que justos na maioria. Esta dualidade, ternos, ferozes, ternura, ferocidade. Outra carta, 22 de abril de 57. Como sempre, cumpre navegar entre as águas turvas de um cosmopolitismo vazio e estéril, como modelo, e um nacionalismo suficiente e balofo. O seu Portugal é uma barca negro-branca bem conveniente para essa salutar navegação. Bem-haja por ela e pela consolação que me trouxe. O caso é tanto mais interessante quanto é certo guardar o livro a mesma unidade e todavia haver nele, para quem não é cego, uma subtil, mas funda declinação de sentido, como se diria em termos náuticos. O capítulo consagrado a Sagres é a grande amostra dessa mudança espiritual, que não é uma negação ou repúdio da primeira versão, mas um tom de maior benevolência, de maior compreensão e identificação com a nesga de terra da broada de mar, onde todos dormimos. Bom, isto é uma leitura que o Eduardo Lourenço faz da segunda edição do Portugal. E este é um trabalho obsessivo de Torga. Ele é obsessivo e faz reedições dos seus textos permanentemente, com muitas alterações. E, de facto, isto aparece aqui, porque nesta carta, enfim, pensei que tivesse aqui o passo, mas não está, Eduardo Lourenço vê uma aproximação com os livros de Oliveira Martins, A História de Portugal e Os Filhos de Dom João II, na mudança que a segunda edição de Portugal traz. Jacques Lang, o ministro da Cultura francês, em 1988, escreve a Miguel Torga e diz: uma dezena de escritores portugueses participarão nestes encontros, mas a sua presença, a vossa presença, teria um valor simbólico muito importante para o público francês, para quem vós encarnais o Portugal. É realmente uma homenagem, enfim, esta colagem, né? Torga é realmente Portugal. E é uma carta do próprio ministro francês que pede para Torga vá. Hoje sei apenas gostar de uma nesga de terra debruada de mar. É um pequeníssimo poema que está à entrada do livro Portugal. Sim. Não, Sagres é o outro. Este é o poema do início, não é? Sim. Sim, fala de Sagres e depois cita estes versos, justamente. Este é o índice do livro, Pátria, o Minho, o Reino. Reparem, um reino maravilhoso. Este é o capítulo dedicado a Trás-os-Montes. É um capítulo especial, não é? A sua terra. O Douro, o Porto, a Beira, Coimbra, o Litoral, a Extremadura, as Berlengas, o Ribatejo, Lisboa, o Alentejo, o Algarve e Sagres. Termino assim esta minha visão de Torga e do Portugal de Torga. E agora, para acabar, um fragmento no diário, 6 de agosto de 1954, quando Torga vem a São Paulo, e é a primeira vez que vem desde que tinha saído criança. Mudei por fora e por dentro, e à medida que me aproximo do pequenito que espera por mim, descubro que o tempo, longe de seguir o exemplo da água que cede à compressão do navio e o deixa encostar-se à terra, se alarga cada vez mais entre nós. E semelhante estorvo, que também analiso, transforma os impulsos sentimentais
em congeminações abstratas. Como poderei juntar as duas metades da minha vida? Cá está uma imagem da tal fazenda de Santa Cruz, em Minas Gerais. 1957, um poema sobre o Brasil. Pátria de imigração é num poema que te posso ter. A terra possessiva inspiração e os rios com versos a correr. Achada na longínqua meninice, perdida na perdida juventude. Guardei-te como pude, onde podia. Na doce quietude da força represada da poesia. E assim consigo ver-te como te sinto. Na doirada moldura da lembrança, o retrato da pura intensidade, a que dei a possível semelhança com palavras e rimas e saudade. E dois rostos muito conhecidos para ler duas cartas, dois bilhetes, de uma e do outro. Não é? 30 de julho de 1946, Miguel Torga. Venho agradecer-lhe a oferta dos volumes Odes, Novos Contos da Montanha e Vindima. Já tinha comprado aqui o teatro e rua. Agora conheço o grande Torga a todos os aspectos. Poeta, romancista, contista e teatrólogo. Nem sei dizer qual deles prefiro. A todos li com extraordinário prazer e proveito. Muito obrigado pelas emoções que me deu. Não lhe mando nada meu, porque neste momento as minhas edições estão esgotadas, mas fico à espera das novas. Recebo um abraço fraterno do amigo e admirador Manuel Bandeira. Uma troca de amizade. Esta carta é muito bonita. Rio, junho de 1948. Miguel Torga. Sem certeza de endereço, como quem fala ao vento, mando-lhe meus agradecimentos pelo Nil Sibi. É um dos livros de Torga. É sempre uma alegria sentir essa palpitação de humanidade agarrada à sua obra. Essa vigilância, esse modo de amor. Que os homens o entendam. Cecília Meireles. E agora uma curiosidade, é uma carta de Mário Soares, porque, como disse, Miguel Torga foi uma figura que representava uma voz, uma dignidade, enfim, que os próprios políticos no pós-25 de Abril reconheceram. Todos os presidentes da República o visitaram, enfim, em concreto Ramalho Yanes, que tinha uma grande admiração por Torga, e também Mário Soares, embora Torga fosse mais crítico em relação a Mário Soares. E aqui é uma carta, enfim, que achei curiosa por que trata. Lisboa, 12 de fevereiro de 87. Meu ilustre amigo, como deve ter visto nos jornais, tenciono visitar o Brasil entre 25 de março e 5 de abril próximos. É uma viagem importante para Portugal, pelo momento particular da política brasileira e pela circunstância de Portugal representar hoje para o Brasil um mercado de 320 milhões e um dos polos mais avançados da tecnologia mundial, CE. Gostaria de poder levar uma embaixada cultural digna do que hoje somos. Daí o convite que lhe dirijo para vir também. O seu prestígio literário no Brasil é imenso e penso que o seu contato com escritores e homens da cultura brasileiros revelar-se-ia, de certo, muito vantajoso. Aguardando uma resposta positiva, envia-lhe um abraço do seu velho admirador Mário Soares. O Torga não virá nesta viagem, mas é interessante. Acho que já estamos avançados na hora. Depois agora não quer fazer. Eu faço. Tá bom. Então, professor, nós estávamos comentando aqui, Raquel e eu, que naquela carta, né, onde ele fala belo, alguém fala, quem que é? É o Eduardo Lourenço. Não é o Eduardo Lourenço? Belo, belo, belo. Eugênio de Andrade. Belo, belo, belo. E a gente fica lembrando mesmo depois dos... E ela lembrou do Madrigal Melancólico do Bandeira. O Manuel Bandeira tem um poema que chama Madrigal Melancólico, justamente. É muito interessante esse intertexto, essa presença.
E é lindo porque, para o senhor que gosta de Guimarães Rosa, né? Então, assim, belo, 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 tenho tudo quanto quero. Depois, belo, 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 tenho tudo que não quero, né? E no conto, As Margens da Alegria, eles dão todas as coisas para o menino que está viajando pela primeira vez de avião. Chicletes, revistinha. E o menino não queria nada disso, queria ficar consigo mesmo. Então, o narrador fala assim, belo, belo, belo. Aí a gente completa, tenho tudo que não quero. É muito interessante. Eu gostei muito dessa aproximação. O Manuel Bandeira foi tão importante para tantos poetas, tantos escritores em Portugal. A Sofia, não é? Uma grande influência de Manuel Bandeira. E o Alfonso Reis, né? Sim. Que é a personagem, né? Do Rondó dos Cavalinhos, né? Sim. Que é aquele... O sol tão claro lá fora, o sol tão claro, esmeralda, e em minha alma anoitecendo, e Alfonso Reis indo embora. Não estou proseando, não que é o Rondó dos Cavalinhos que ele faz a partir da despedida do Alfonso Reis do Brasil, lá na Hípica, né, do Rio de Janeiro. Sim. Interessante. É interessante. Foi uma coincidência pela fotografia, é verdade. Professor, como é que é a recepção de Miguel Torga hoje, 2019, em Portugal? A circulação e a recepção. Sim, é um caso interessante porque, enfim, na literatura, por vezes, há escritores que são esquecidos. Não é? O cânone é implacável. O que é o cânone? O que é que fica? Não é? Há momentos em que escritores têm uma força absolutamente extraordinária e depois desaparecem completamente. Não se entende. Por exemplo, Guerra Junqueiro, que teve no seu tempo e durante posteriormente uma vaga, e foi muito lido, e depois há um desaparecimento. No caso de Torga, o Torga já foi mais lido. Já foi mais lido, porque no pós-25 de Abril ele foi muito lido nas escolas, eram os livros de leitura obrigatória. No entanto, eu continuo a ver que mantém-se, né, independentemente da editora, da Dom Quixote, continua a reeditar continuamente os seus livros, não é? E o que nos faz pensar que, a despeito de por vezes dizer o Portugal que ele retrata é um Portugal que já não existe. Não existe aquele Portugal das aldeias, não sei se não existe profundamente, quer dizer, realmente o Portugal mudou, mas há uma significação muito ampla que faz com que continue a ser lido. Eu sinto que ainda há uma dimensão, até porque o propósito de Torga era a focagem do particular para dar o universal, não é? O universal é o local sem paredes, é uma afirmação, uma frase muito conhecida de Miguel Torga. E isso acho que continua a ter a sua força. Muito obrigado. Muito obrigado, professor, mais uma vez. Obrigado.